Fala pessoal, tudo bem? Eu vou reproduzir mais uma análise estatística aqui, uma nova dessa vez, que é uma extensão do teste T, que foi o que eu fiz da última vez. Aqui nesse estudo aqui que comparou uma dieta baixa em carboidrato e alta em gordura, lógico, cetogênica contra uma dieta baixa em carboidrato e alta em gordura não cetogênica, em parâmetros de força, composição corporal, parâmetros hormonais, perfil lipídico em pacientes, em indivíduos do sexo masculino, de meia idade, que têm o hábito de realizar treinamento resistido. Então, basicamente, ele encontra aqui nesse estudo que não tem diferença entre as duas dietas para esses parâmetros aqui. A conclusão aqui dele é essa. Mas, mesmo assim, é um estudo, né, negativo. Mas, mesmo assim, eu achei interessante trazer uma replicação estatística de um achado aqui dele, e eu queria mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu tenho que simular os dados. Então, ele fala aqui que tinha 40 pacientes elegíveis, 20 foram aleatorizados, mas só 9 terminaram em cada grupo. 10 receberam a dieta baixa carboidrato e outros 10 receberam a dieta cetogênica. Só que teve um dropout aqui, perda de follow-up, e só 9 terminaram o estudo. Então eu vou simular com 10 mesmo. Vou aqui na tabelinha dele aqui, ó. Vou simular usando exatamente esses valores. A gente vem aqui no GraphPad. Ok. Já estou aqui com a tabelinha pronta. Vou criar aqui uma para simular os dados só. Assim. Eu vou clicar em Analyze. Vamos simular esses dados aqui com base no que ele me dá. Coluna. Eu preciso de 6. 6. 10 em cada, né? 10 indivíduos em cada. 10, 10, 10, 10, 10. E aqui eu vou ter Week 0, Keto, Week 4, Keto, Week 8, Keto, Week 0, non-Keto, Week 4, non-Keto, Week 8, non-Keto. Beleza. Aí eu vou pegar a média de cada um. 87,23, 83,28, 81,17, 89,47, 85,38 e 84,09. Eu vou botar aqui todo mundo aqui mais ou menos com um desvio padrão de 5. E tá bom. Gerei os dados. Vou pegar esses caras aqui e vou botar no formato que o meu software consegue ler. Tá aqui. Então aqui vai ser Week 0, Week 4, Week 8. Então aqui vai ser o grupo Keto. Aqui só vou chamar de só Keto, não Keto. Agora eu preciso colar aqueles outros. Aqui, todos esses não Keto. Colar ali. Pronto. Então agora posso fazer aqui o teste estatístico que ele fez. Eu vou fazer aqui, vou rodar uma nova, porque aqui no artigo científico, então, ó, eu simulei esses dados aqui com base na média de desvio padrão de cada grupo, ou mais ou menos é o desvio padrão de cada grupo aqui, ó. Grupo cetogênico, grupo não cetogênico, semana 0 tinha uma média de pro cetogênico 87,23, para o não cetogênico 89,47. Isso aqui é de peso, que são os dados que eu estou querendo simular. São os dados de peso corporal aqui, o body mass, que eu estou querendo, que eu estou interessado aqui em simular e rodar de novo uma análise estatística em cima disso, a mesma que ele fez, porque ele chega aqui e fala que rodou uma nova, que é justamente o que eu vou fazer aqui, ó. Nas análises estatísticas ele fala, não sei o que, rodamos uma nova para determinar o efeito do tempo, do grupo e da interação entre o tempo e o grupo. Então eu vou rodar aqui. Ok. Eu vou botar aqui coisas melhores aqui.
efeito do tempo, efeito do indivíduo, efeito do tratamento dos meus resultados. Beleza, gerei. Vocês estão vendo aqui que ele não acha um efeito para o tratamento, não existe um efeito para o tratamento, tá? É 0.12 o P, é bem maior do que 0.05. E ele fala aqui também, ó, nas discussões dele, ele fala que não encontrou um efeito para todas as medidas, ele não encontrou um efeito do tratamento para nenhuma das medidas que ele realizou. Ele não encontra também um efeito da interação entre o tratamento e o tempo. Eu também não encontro um efeito da interação, interaction, que ele está chamando aqui, ó, o P de 0.99, não tem. A mesma coisa que ele. E ele fala que achou um efeito do tempo nos parâmetros hormonais, de massa corporal, de composição corporal, entre os grupos cetogênico e não cetogênico, baixo carboidrato. Então aqui, para o peso corporal, ele acha um efeito do tempo. E eu acho também um efeito do tempo. P igual a 0.0010. É menor do que 0.05. Ele está falando aqui para mim que, olha lá, ó, é significativo, sim. Né? Aqui todos os outros é não significativo. Tratamento, indivíduo e interação. E o único que dá significativo é o efeito do tempo. Então eu acho, levando em consideração somente essa questão da significância estatística, que a gente bota uma super valorização nisso, mas tudo bem. Levando em consideração só a significância estatística, eu encontro resultados aqui em relação ao peso, ao desfecho de peso corporal, eu encontro aqui resultados iguais aos dele, porque ele fala aqui que não achou efeito da interação entre tempo e tratamento para nenhum dos parâmetros hormonais de força e de peso, assim como de composição corporal. Fala que encontrou o efeito do tempo, que eu encontrei, e fala que não encontrou um efeito do tratamento, que seria a comparação entre dieta cetogênica e não cetogênica. Inclusive, ele fala aqui que tem um P dele aqui do efeito do tratamento que é 0.052. Se esse cara daqui tivesse sido 0.049, ele nem teria falado isso aqui. Ele teria falado que achou um efeito do tratamento para algum dos desfechos, que eu não sei qual que é, porque ele fala que eu não achei nada, e os meus P's foram entre 0.052 e 0.822. Mas não dá para dizer qual foi o 0.052 e qual foi o 0.822. Não fica muito claro isso daqui na descrição dele. Apesar de estar publicado aqui, ó, no Clinical Nutrition, tá? Então vocês veem às vezes como a estatística é mal relatada nos artigos e como é bom a gente entender isso. Se ele tivesse encontrado aqui um P com um pouquinho mais baixo, de 0.049, esse artigo ia ter uma conclusão completamente diferente. Ele ia concluir aqui que a dieta cetogênica influenciava alguma coisa. Se tivesse sido no peso, esse artigo aqui ia concluir que a dieta cetogênica tem um efeito no peso, em relação à dieta não cetogênica para indivíduos que homens, enfim, do sexo masculino, que têm o hábito de realizar treinamento resistido, homens de meia idade. Então aqui, se ele tivesse, porque a gente usa essa questão do P menor do que 0.05 para tomar decisão, para concluir o artigo. Isso aqui, o artigo todo é concluído em cima desses valores de P. Então, assim, se ele tivesse achado um 0.049 aqui, em um dos desfechos aqui, que eu não sei qual é, porque ele não me descreve tão bem, se ele tivesse achado um 0.049, a conclusão do artigo ia ser completamente diferente. Alguém ia pegar esse artigo e ia botar em algum local para falar que a dieta cetogênica tem efeito em alguma coisa. Tá? Então, assim, é legal a gente entender essas coisas, né? É legal, por isso que eu trago esse exercício aqui de reanalisar os dados e tal, mostrar para vocês como é que eu faço, porque é interessante a gente entender um pouquinho desse teste estatístico, porque as pessoas baseiam as decisões, os pesquisadores baseiam as decisões nesse valor de P aqui, tá? Então esse é o recado que eu queria dar hoje para vocês. Está replicado a análise do artigo com base na significância estatística. Não é exatamente os mesmos dados, porque eu não tenho acesso aos dados dele. Ele não, mesmo que acho que se eu mandasse um e-mail para ele, ele não ia me dar os dados dele. Mas tá replicado, tentei simular de novo com base na média que ele me dá no desvio padrão, tentei ressimular os dados e fazer. Valeu.